Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa sexta aula, onde nós vamos falar das estruturas de repetição. Bem, as estruturas de repetição, elas nos permitem que um bloco de comando seja executado diversas vezes, né? E aí existem dois tipos de repetição, a repetição que nós chamamos de condicional e a repetição contável. A repetição condicional é aquela em que a gente utiliza o enquanto, né? Ela executa um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira, então, enquanto uma condição lógica for verdadeira. E ela precisa ser lógica porque eu preciso definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E uma repetição contável, ela executa um bloco de código, um número pré-determinado de vezes que a gente define, né? Que é o nosso for. Para a repetição condicional, a gente utiliza o while, ok? Na repetição condicional, em pseudocódigo, a gente utiliza o enquanto uma condição for verdadeira, faça. E aí vem as instruções. Como que funciona no Python? No Python, a gente troca o enquanto por while enquanto, né? While, condição. Ao invés da gente escrever faça, a gente coloca 2 pontos. E vem as instruções, ok? Nada muito diferente, a gente só fez uma troca aí de linguagem, passando do português para o inglês, e a gente não tem o faça no final, é sempre 2 pontos. Assim como a gente utilizou na condicional, que é o if, né? E o if, condição, 2 pontos. No fluxograma, a gente viu que a condicional, a condição, que é o se, a gente tem o seguinte, ó. A gente pergunta, se a condição for verdadeira, eu executo o código. Caso contrário, ele vai para o final, ele vai fazer uma outra função. No enquanto, a gente observa que ele faz uma condição, ele não faz a condição antes, ele entra no enquanto, verifica se aquela condição é verdadeira, se for verdadeira, ela entra no código, fora isso, ela vai para um outro comando, ok? Então, essa é a diferença do se para o enquanto, mas ambas são repetições condicionais, certo? Ok. Então, como nós falamos, a repetição condicional, ela executa o bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. A condição é sempre uma expressão booleana, que pode fazer o uso de quaisquer outros operadores. O bloco de código pode conter um ou mais comandos, e o início e o fim do bloco são definidos de acordo com a indentação. Então, se eu indentei, eu sei que está dentro do comando while. Fora isso, ele saiu do comando while. Por isso, a importância da indentação. E quando a gente estiver falando do código, né, ou seja, quando a gente estiver trabalhando com o código em Python, eu vou cobrar a indentação, ok? Bem, isso não é nenhuma novidade, é exatamente igual ao if, ok? O que diferencia é a condição lá do bloco de instruções acima, que é o enquanto a condição for verdadeira. Beleza. A estrutura de repetição, ela é chamada de loop, porque ela vai continuar voltando ao início sempre que a instrução, né, a condição for verdadeira. Caso contrário, ela sai desse loop, certo? Deve, então, haver algum processo dentro do bloco de comandos que torne a condição falsa para que a repetição seja encerrada. Por que isso é importante? É importante porque senão a gente fica em loop ad eterno. Então, a gente nunca vai obter a resposta que a gente quer. Quando a condição se torna falsa, a próxima instrução após o bloco do while é executada. E por isso que ela precisa estar fora da indentação, porque senão ela vai continuar fazendo a operação dentro do while.
Se a condição do while for falsa desde o início, o bloco não vai nem entrar na instrução, nunca vai ser executado. Ok? Beleza. Então, exemplificando, a gente tem o seguinte: número é igual inteiro e input. Digite um número. Enquanto esse número for maior que 0, o que eu vou fazer? Número é igual a número menos 1. E imprimo esse número. Se ele for menor e igual que 0, eu vou imprimir boom. Ou seja, vai dizer para mim que parou. Então, é um código de decrementar. A gente vai decrescendo o número, caso o número de entrada seja um número positivo. Caso seja um número negativo, ele automaticamente não entra no while. Segundo exemplo, que eu quero que vocês façam, né? Eu dou 5 minutinhos aí para vocês fazerem, que é um programa que imprime a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os. E eu quero que vocês utilizem o enquanto, o while. Deem pause e façam. Bem, agora que vocês fizeram, a gente vai resolver como que funciona, como que a gente faz. A gente quer imprimir os números pares de 100 a 200. Então, o primeiro cara que a gente vai declarar é um número que vai começar de 100. E depois a gente vai incrementando esse cara até ele chegar ao 200. E aí eu utilizo de um contador. Então, número é igual a 100. O contador, que eu chamei de contador pares, é igual a 0. Por quê? Porque eu quero encontrar a quantidade de números pares. Então, por que eu preciso desse contador? Eu preciso para saber quantos pares tem, certo? Então, eu faço, while número for menor ou igual que 200, enquanto esse número que a gente colocou lá em cima inicialmente como 100 for menor ou igual que 200, eu faço a seguinte verificação. Se número, ou seja, se o resto de número por 2 for 0, ele é par. Se ele é par, eu tenho que contar ele. E aí eu vou fazer contador par igual a contador par mais 1. Fora isso, ou seja, se ele não for um número par, o que eu faço? Eu incremento 1 nesse número, para que ele possa entrar novamente no while. Então, o número vai receber número mais 1. Observe que o número igual a número mais 1, ele está fora do if. Ele está dentro do while, mas ele está fora do if. Depois que ele faz todo esse processo e ele chega a 200, eu imprimo quantidade de pares, que é print contador pares. Ok? Beleza. Desafio para vocês. Vocês têm 5 minutinhos para fazer o seguinte. Como fazer para contar a quantidade de números pares entre dois números quaisquer? Ou seja, o primeiro exemplo, o exemplo anterior, eu queria a contagem dos números pares entre 100 e 200 incluindo-os. Agora não. Agora eu quero que o usuário diga para mim qual o número de início, qual é o número de fim, ou número final, e ali você vai determinar quantos números tem. Então, vocês têm 5 minutos para fazer isso. Deem pause e façam. Ao fazer, vocês agora têm a solução. Como que funciona? Bem, agora eu preciso, então, de dois elementos, duas variáveis, em que o usuário vai digitar o valor. Então, o número 1 vai ser inteiro entre com o valor inicial, número 2 vai ser inteiro input entre com o valor final. Uma vez que o usuário deu o valor inicial e o valor final, eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Contador par recebe 0. Enquanto número 1 for menor ou igual que número 2, o que eu vejo? Verifico se número 1 é par. Se ele for par, eu conto o número de pares. Caso contrário, ele vai entrar em número 1, certo? Ele já pula para número 1 igual a número 1 mais 1. Ou seja, eu vou incrementá-lo 1 a 1 até ele chegar ao número 2, certo? No final, ou seja, quando ele chega lá no limite do valor final, ele imprime
quantos pares tem, contador. Beleza. Terceiro exemplo, vocês têm 5 minutos para fazer também. Então, vocês vão dar pause para fazer o seguinte. Eu quero um programa que imprime a soma de todos os números pares entre dois números quaisquer, incluindo-os. Ou seja, agora eu não quero saber quantos pares tem. Agora eu quero a soma desses pares. Então, a gente faz a mesma coisa que o anterior, mas vocês têm 5 minutos para fazer antes. Feito isso, a gente agora pode resolver. Agora a gente vai botar o usuário para digitar esses valores. Então, número 1 é int input entre com o valor inicial. Número 2, int input entre com o valor final. Eu coloco uma variável soma. Então, soma igual a 0. Enquanto o número 1 for menor ou igual ao número 2, eu verifico. Se ele for par, ou seja, se número 1 a divisão, né, ou seja, o resto de número 1 por 2 for 0, eu faço soma igual a soma mais esse número, certo? Caso contrário, ou seja, ele não vai entrar nessa condição, no se, e vai incrementar 1 para voltar no enquanto. Ele vai fazer isso até chegar a número 2. Depois que ele passa do número 2, ele vai imprimir o seguinte: a soma de todos os números pares entre os números 1 e número 2 é exatamente soma, certo? 3 programas que pedem praticamente a mesma coisa, mas com enfoques diferentes, ok? Beleza. Quarto exemplo, fatorial de um número. Eu já pedi para vocês programarem um fatorial de um número. Agora eu quero que vocês façam o fatorial de um número utilizando while. Vocês têm 5 minutos para fazer. Feito isso, a gente tem o seguinte: a gente vai pedir para o usuário digitar o número que ele quer fatorar. E ele tem número exatamente igual a int input, digite um número inteiro positivo. E começo com uma variável chamada fatorial igual a 1. Enquanto o número que foi digitado for maior que 0, eu vou fazer o quê? Fatorial vai ser igual a fatorial vezes esse número, certo? E decremento o número. Ao decrementar 1 a 1, eu vou fazendo fatorial até ele chegar a 1. Depois, ele para e vai para a outra parte do código, fora do while, em que ele imprime o fatorial desse número, que é exatamente a variável fatorial. Ok? Beleza. Quinto exemplo. Qual a saída do programa abaixo? Eu tenho i igual a 1, while true, i recebe i é igual a i mais 1, print i. Ou seja, quem é true? True é uma variável, que foi dado enquanto true, enquanto alguma coisa, vai fazer o quê? I recebe i mais 1. Então, eu vou incrementando sempre imprimindo. I é 1, né? Começa com 1, depois vai imprimir 2, 3, 4. O que acontece? Tô tendo o quê? Loops infinitos, certo? Então, a gente tem que evitar que isso aconteça, porque senão ele não vai terminar. Ele vai imprimir, você vai ver que o código vai estar lá rodando. Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, até, como o conjunto é infinito, ele não vai parar. Então, a gente tem que evitar forçar loop infinito, ok? Beleza. Próximo exercício, esse vocês precisam de um pouquinho mais de tempo para pensar. Faça um programa que gere números inteiros aleatórios entre 1 e 10 e calcule a soma desses números, até que seja gerado um número, que eu estou chamando de num, que foi informado pelo usuário anteriormente. Então, ele quer que o programa gere
inteiros aleatórios entre 1 e 10, certo? E que some esses valores até chegar a um número que o usuário digitou, certo? Primeira dica: peça ao usuário para digitar um número entre 1 e 10 e guarde o valor em 1. Segunda dica: use a função randint, certo? O que é rand? Random. É um número randomizado, é um número aleatório. E se é inteiro, tem que ser int, randint, início e fim do módulo random para gerar um número aleatório entre 1 e 10. Então, eu tenho que pedir randint 1, 10. Vocês têm 10 minutos para fazer esse exercício. Uma vez feito o exercício, a gente vai exatamente, então, solucionar. Primeiro, a gente tem que começar lá, né? From random, import randint. E peço, número é igual a int input. Digite um número inteiro entre 1 e 10. Então, o usuário vai digitar isso. Coloco uma variável soma, que é igual a 0, e peço o seguinte: número sorteado é igual a randint 1, 10. Ou seja, ele vai me gerar um número aleatório entre 1 e 10, que vai ser armazenado nessa variável número sorteado. E imprimo esse número. Enquanto o número que foi digitado pelo usuário for diferente de número sorteado, o que eu vou fazer? Soma recebe. Soma é igual a soma mais número sorteado. E faço novamente número sorteado igual a randint 1, 10. Certo? E imprime número sorteado. Ele vai fazer isso até o momento em que o número sorteado for exatamente o número que o usuário digitou. Enquanto ele não, o aleatório, o randomizado, não gerar esse número, ele vai continuar o while, certo? E depois você imprime. A soma é tanto, certo? Quantas vezes o while vai rodar? Quantas vezes a gente vai entrar dentro do while? Bem, a gente não sabe a resposta. Quantas vezes acontecerá essa repetição? A gente não tem essa resposta. Não é possível a gente determinar de antemão. Por quê? Porque a gente está pedindo um número aleatório. E se eu mudar um pouquinho o programa? Se ao invés de eu pedir aquele programa, eu enunciar o seguinte: faça um programa que soma X números gerados aleatoriamente no intervalo de 1 a 10, onde X é informado pelo usuário. Ou seja, agora eu estou dando a quantidade de números que devem ser gerados aleatoriamente. Agora eu sei a quantidade de vezes que vai se repetir. E essa quantidade está limitada, está sendo informada pelo próprio usuário. Então, vocês têm 5 minutinhos para fazer esse programa. Uma vez feito, a gente tem o seguinte: a gente coloca lá from random import randint. X vai ser exatamente o int input, digite um número. Então, você vai digitar um número, certo? Ou seja, o número de vezes que vai ser gerado esse número aleatório. Soma vai ser 0. Vou precisar de um contador, porque esse contador vai ter que ir somando 1 a 1, certo? Então, contador igual a 0. E faço. While o contador for menor que x, enquanto esse contador for menor que x, o que eu faço? Número sorteado vai ser igual a randint 1, 10. Imprimo esse número sorteado e depois somo a minha variável soma. Então, soma vai receber soma mais o número sorteado. E o contador vai ser igual a contador mais 1, ou seja, eu vou incrementar 1. E ele vai fazer isso até x, certo? Como o contador é 0 e eu quero exatamente fazer isso x vezes, por isso é que eu coloquei contador menor que x, porque ele vai de 0 a x menos 1. E de 0 a x menos 1 são x vezes, certo? Depois que ele faz isso, eu imprimo a soma. Então, print, a soma é
soma. Beleza. Logo, aqui a gente sabe que o número de repetições é fixo. E o número de repetições é exatamente tamanho de x. Repetição contável. Então, agora a gente viu o while, agora a gente vai ver o for. A repetição contável a gente utiliza o for. Qual a vantagem do for? A vantagem do for é que eu não preciso utilizar um contador, certo? Ele próprio já faz esse processo. Então, no pseudocódigo, a gente tem para variável, variando de valor inicial a valor final, com um passo de incremento, ou seja, 1, 2, somar e tudo mais, eu faço todas as instruções. In, e aí boto entre parênteses faixa de valores, 2 pontos, instrução 1, 2, até N, certo? Então, vamos ver como funciona isso. Os valores podem ser listados explicitamente. Então, eu posso botar for x in 0, 1, 2, 3, 4 e imprimo x. Na verdade, o que ele fez? Ele vai imprimir 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele vai ser repetido 5 vezes, uma para cada valor especificado no parêntese do comando for. Essa é uma forma da gente utilizar o for. Outra forma é utilizando o range. Então, agora eu vou utilizar o range, for x in range 0, 5 e 1. Então, agora a gente coloca esse intervalo onde o primeiro elemento é o início, o segundo elemento é o fim e o terceiro elemento é a quantidade incrementada, é o incremento, certo? O primeiro, que é o início, a gente pode omitir. Se a gente omitir, ou seja, ele é opcional. Se a gente omitir, a gente sabe que começou do zero. Então, a gente sabe que início é 0. Se a gente não quiser que comece do 0, se a gente quiser que comece do 2, eu vou ter que informar. Caso contrário, eu posso omitir. O fim é obrigatório. E o incremento também é opcional. Quando que vai ser opcional? Vai ser opcional quando eu quero apenas incrementar de 1 em 1. Se eu quiser incrementar diferente de 1, se eu quiser incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, aí eu preciso informar. Fora isso, eu posso omitir. Então, exemplificando. For variável in range 6, print variável, o que ele vai imprimir para mim? Ele vai imprimir o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Porque ele vai do 0 ao 5. Então, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, porque ele não vai até o 6. Ele faz o procedimento 6 vezes. Como a gente começa do 0, ele vai do 0 ao 5, certo? Ok, então ele vai do 0 a 5. Agora, se eu colocasse for variável in range 1 a 6, 1 a 6, ele vai fazer o 1, vai fazer o 2, vai fazer o 3, vai fazer o 4, vai fazer o 5. Ele, novamente, ele para, tá? Porque é o intervalo de 6 menos 1 que dá 5. Então, é 5. Ele vai imprimir o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, se eu fizer for variável in range 2, 10, 2, ou seja, ele tem início no 2, ele finaliza no 10 e incrementa de 2 a 2. Então, ele vai imprimir 2, vai imprimir 4, vai imprimir 6, vai imprimir 8. Não vai imprimir 10, porque ele para antes do 10. Certo? Se eu fizer o seguinte, início é 10, fim é 0, o incremento, na verdade, é negativo. Eu ando para trás, é menos. Então, ele vai imprimir o 10, ele vai imprimir o 8, ele vai imprimir o 6, ele vai imprimir o 4 e vai imprimir o 2. Não vai imprimir o 0. Beleza? Então, é assim que funciona o range. E aí, eu quero o seguinte. Eu quero, então, que vocês façam um programa que soma X números gerados aleatoriamente, no intervalo de 1 a 10, onde X é informado pelo usuário. Gente, é o mesmo programa anterior, mas agora eu não vou usar o while, eu vou usar o for.
vocês têm 5 minutinhos para fazer. Bem, então agora a gente tem o seguinte, ó. Novamente a gente vai usar o from random import randint. X é igual a int input, digite um número. Novamente eu vou precisar da soma igual a 0, tá? Na verdade, eu tô aqui, tô lendo de novo, lendo de novo usando o while. Então, eu tenho o while, contador menor que x. A gente fez que número sorteado é igual a randint 110. Print número sorteado. Soma é igual a soma mais número sorteado. Contador é igual a contador mais 1. E imprime, a soma é soma. Qual a vantagem do for? A vantagem de utilizar o for, que eu tiro o contador. Ou seja, eu vou substituir o contador pelo for para poder eliminar essa necessidade de controlar o contador. Então, como que funciona o algoritmo? Funciona da seguinte forma, eu continuo com a função x é igual a int, input, digite um número, soma é igual a 0, retirei o contador, e agora eu vou botar for contador in range x, e aí eu vou botar range x, por quê? Porque eu quero números de x vezes, então vai de 0 a x menos 1, número sorteado é igual a randint 110, print número sorteado, soma é igual a soma mais número sorteado, não precisando fazer um incremento. Imprima, a soma é soma. Ok? Beleza. Exemplo. Vocês têm 5 minutos para fazer o exercício. Programa que imprime a soma de todos os números pares entre dois números quaisquer, incluindo-os. Esse exercício a gente acabou de fazer, porém, agora eu quero utilizando o for, tá? 5 minutos. Beleza. Como que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o usuário digitar o número 1, a gente vai pedir o usuário para digitar o número 2, entrar com valor com 2. A gente quer somar todos os números pares. Então, soma é igual a 0 e faço for i in range número 1 até número 2 mais 1. Ah, mas por que está número 2 mais 1, professora? Justamente porque eu estou pedindo que o valor final tem que estar incluído. E a gente sabe que o range, ele vai até o número, e o número no final não é contabilizado. Por isso que eu tenho que colocar número 2 mais 1. If, ou seja, o resto de i por 2, se ele for igual a 0, eu faço, então, soma igual a soma mais i. Fora isso, eu volto ao processo. Tá vendo que eu não preciso incrementar? Porque o próprio for vai incrementar, até chegar em número 2 mais 1. Na verdade, até chegar no número 2. Certo? Print, a soma é soma. Beleza. Agora o fatorial. Como que vai ser o fatorial? O fatorial também, eu quero que vocês utilizem o for. Como que funciona? Vocês têm 5 minutos para fazer um programa para resolver o fatorial de um número utilizando o for. Feito, a gente tem a resposta. Pede o usuário para digitar o número inteiro positivo. É importante digitar o número inteiro positivo. Se eu não quiser, se por um acaso ele não for positivo, a gente pode botar no final que não foi digitado, a gente pode botar uma condicional, né? Se o número inteiro não for positivo, ele vai ter que digitar novamente. Eu faço fatorial igual a 1 e faço for. For i in range de 1 a número mais 1, eu faço fatorial igual a fatorial vezes i. Ele vai fazer isso até chegar a quem? Ao número, certo? Por que eu comecei com o range 1 e não comecei com o range 0? Porque o fatorial vai até 1,
certo? A gente convenciona o zero fatorial como sendo 1, mas eu não preciso dele. Então, ele começa do 1. Aqui eu precisei, então, determinar quem é meu início. No final, eu boto print, o fatorial desse número é fatorial. Próximo exercício, tabela de jogos. Eu quero um programa para gerar a tabela de jogos de um campeonato que tem 5 times. Times jogam em casa e na casa do adversário. Vocês têm 5 minutos para fazer isso. Feito isso, a gente tem o seguinte. O que a gente faz? For, time 1 em Fla, Flu, Bot, Vasco, América. AME. Faça. For, time 2 em Fla, Flu, Bot, Vasco, AME. If, se o time 1 for diferente do time 2, o que eu vou imprimir? Time 1 versus time 2. Professora, mas eu não quero que tenha o Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, o que eu vou fazer? Lá no início do nosso programa, eu vou pedir para o usuário digitar. Entre com o primeiro time. Segunda variável, x2, entre com entre com o nome do segundo time. E assim vai. Lembrando, né, que eu vou colocar lá, eu não preciso, na verdade, botar string, mas é bom botar. Ok? Beleza. E é assim que funciona. Simples, né? Assim eu gero uma tabela de jogos. Próximo exemplo. Programa para imprimir uma agenda diária com horários de 15 em 15 minutos. Vocês têm 5 minutos para fazer isso. Feito isso, a gente tem o seguinte. O que eu faço? Novamente um for dentro de outro for. For hora in range 24, ou seja, vai de 0 a 24. O que ele vai fazer? For minuto in range de 0 a 60, pulando de 15 em 15 minutos. De 15 em 15 minutos. Certo? O que eu vou imprimir? Vou imprimir STR hora mais 2 pontos mais STR minuto. Certo? Essa é uma forma de você utilizar hora. A gente utiliza STR hora para impressão e para entendimento de que a gente está falando de hora, certo? Ah, mas existe outra forma? Existe outra forma. Eu poderia colocar, por exemplo, print, hora, vírgula, entre aspas, 2 pontos, vírgula, minuto. Ele geraria também as horas, os horários, toda a agenda de 15 em 15 minutos. Ok? Beleza. E a gente finaliza a aula com 4 exercícios em que eu quero que vocês façam para a aula de quinta-feira. Ok? Então, vocês vão fazer previamente esses exercícios para a aula de quinta-feira. O primeiro é fazer um programa para montar a tabela de multiplicação de números de 1 a 10. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e assim vai. Segundo, faça um programa para determinar o número de dígitos de um número inteiro positivo informado. Terceiro, faça um programa para calcular a série de Fibonacci para um número informado pelo usuário, sendo F0 igual a 0, F1 igual a 1 e f de n igual ao f de n menos 1 mais f de n menos 2. Por exemplo, caso o usuário informe o número 9, o resultado vai ser 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Então, ele tem que gerar todos esses números, ok? Então, eu tenho que imprimir esses caras. Quarto exemplo, faça um programa que calcule o retorno de um investimento financeiro, fazendo as contas mês a mês, sem usar a fórmula de juros compostos. O usuário deve informar quanto será investido por mês e qual será a taxa de juros mensal.
O programa deve informar o saldo do investimento após um ano, soma das aplicações mês a mês considerando os juros compostos e perguntar ao usuário se ele deseja que seja calculado o ano seguinte, sucessivamente. Por exemplo, caso o usuário deseje investir R$ 100 por mês e tem uma taxa de juros de 1% ao mês, o programa forneceria a seguinte saída: saldo do investimento após um ano, R$ 1.268,25, e você ainda tem que, deseja processar mais um ano? Você tem que colocar sim ou não. Certo? Então, façam esses 4 programas para a aula, para a nossa próxima aula. Ok? Beleza. Lembrando que esses slides foram feitos pelos professores Vanessa Braganholo, Leonardo Murta e Aline Paz. Muito obrigada, gente, e até a próxima.